Então, vamos dar continuidade na nossa linha de hoje de história, da página 200. Então, hoje nós vamos falar sobre as comunidades tradicionais. O que são as comunidades tradicionais? São as comunidades aí que já existem aí, né, há muitos anos atrás. Então, as comunidades tradicionais, elas existem e está aqui, né, há centenas de anos. São povos que têm culturas próprias, que usam a natureza como condição para a sobrevivência. Esses povos, é impossível pensar na existência deles sem relacionar a natureza. Por quê? Porque eles vivem na natureza, se adaptam com a natureza, equilibra, né, e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Nós vamos falar de uma delas, são as comunidades indígenas, ou seja, os índios. Então, você sabia que as comunidades são um grupo de pessoas que compartilham a mesma cultura? Isso mesmo, a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras, os mesmos valores. Então, ela tem uma memória passada em comum. Portanto, mantém a relação de reciprocidade. O que é reciprocidade, né? É quando a gente dá e a gente recebe. Por exemplo, quando a gente dá muito amor para as pessoas, a gente recebe também muito amor. Então, como será que essas comunidades indígenas aqui pensam a natureza? Ou seja, no capítulo anterior, nós falamos aí da existência deles e por isso procura ter relação a respeito ao cuidado com o meio ambiente, porque eles sobrevivem, eles vivem no meio ambiente. Então, eles têm a preocupação de cuidar, zelar, né, para que o ambiente continue intacto, para que o ambiente continue bonito, né? Então, eles cuidam da natureza. E é sempre bom lembrar também que os povos indígenas, eles são bastante distintos, ou seja, eles têm costumes, lugares e culturas diferentes da nossa. Porém, todos eles pensam, né, pensam a natureza da mesma forma. Para eles é inseparável a vida, ou seja, os seres humanos e não humanos pertencem ao mesmo mundo. Então, dessa maneira, os seres vivos estão ligados à natureza e dependem uma das outras, porque nós dependemos da natureza e a natureza também depende da gente para que nós possamos cuidar dela e proteger. Como sua comunidade pensa e se relaciona com a natureza? Para você, a natureza é importante? Mas por que a natureza é importante para você? Na página 202, nós temos aqui uma imagem, tá? Vamos observar essa imagem aqui com muita atenção. O que nós podemos observar nessa pintura aqui? Então, aqui nós temos aqui alguns animais aqui, né? Algumas pessoas rodeadas, uma mulher com um bebê. E aqui nessa imagem aqui, nós podemos observar que eles estão se alimentando aqui. Então, pinte a resposta correta com a cor da sua preferência. Então, você vai escolher um lápis, tá? A cor que você quiser e vai pintar somente a resposta correta. Onde as pessoas da pintura estão? E aí? Na floresta, na cidade ou na praia? O que as pessoas da pintura estão fazendo? Comendo, dormindo ou trabalhando? Lembrando que você vai pintar somente a questão correta. Quantos animais aparecem na imagem? 3, 1, 2. O que as pessoas estão fazendo com os animais? Comendo, brincando ou caçando? Inspirado na pintura, escreva uma frase sobre a relação dos indígenas com a natureza. Então, vocês vão escolher uma frase aí e escrever aí, tá? Sobre a relação dos índios com a natureza, ok? Um beijo para vocês.